percebendo um padrão que nós estamos trazendo aqui a mentoria. Qual é o padrão? Nós estamos abordando agora exercícios da Banca IDECAN. Entretanto, mesmo sendo para a Banca IDECAN, é sobre conteúdos que nós já vimos na mentoria. Então, se você está acompanhando, o pessoal que está aqui da mais antiga, o Quintanilha, Ézio, quem mais está aqui? A Mônica, pessoal lá desde os primórdios de mentoria, quando a gente começou, você quer tirar, quando era a Márcia também, nossa, se não fala da Márcia, ela me bate. Então, quando isso aqui tudo era mato, esse pessoal já estava aqui, e nós estávamos estudando, né, fizemos o estudo progressivo. Então, nós temos esse conteúdo desde o início. Então, nós estamos revisando conteúdos que já foram vistos antes. E qual é o problema? O problema é que quando chega nesses conteúdos, nessas revisões, vocês estão deixando a desejar. Porque vocês não estão fazendo a revisão real, né, nos estudos de vocês, porque eu espero que vocês tenham um padrão de estudo muito bom aí, mas vocês não estão fazendo a revisão, isso é um problema, tá? Então, já fica essa puxada de orelha aqui, porque não é só em aula que você estuda. Você estuda quando você tá lá, com caneta, papel na mão e, ó, escrevendo, parceiro. É assim que funciona, tá? Só lembrando vocês disso, porque o conteúdo que nós tivemos aqui agora, para poder analisar, é o conteúdo de morfologia estrutural. A língua portuguesa chamamos de morfologia estrutural, parte que estuda a estrutura e formação das palavras. E tem gente que está batendo cabeça sobre isso, tá? Então eu peço, por favor, para vocês fazerem as revisões necessárias. Alguém gostaria de fazer algum apontamento antes de começarmos essa maravilhosa aula de hoje, gostosinha no direito? Quem tá... A pessoa está mandando boa noite aqui no chat? Porque só 3 falaram boa noite para mim. Olha lá, ó. Ah, tem gente falando boa noite. Boa noite para todos vocês. Vamos lá? Ninguém tem nada para falar? Note. Eu não vou nem falar nada desse inglês aí. Vamos lá. Então vamos trabalhar. IDECAN 2024 para a prova do Inmetro. Dentre as palavras apresentadas a seguir, assinale aquela cuja estrutura tenha valor semântico diverso ao de oni, em onívora. O que vocês colocaram aqui? C de selva. C de selva? Alguém vai de diferente aí, pessoal? O que vocês colocaram aí? Tem alguém aí? Pelo visto, o pessoal A. colocou... Ah lá, só o Giovanni no chat. Foi de A? Isso. Ó, já temos 2 respostas diferentes. 3 respostas diferentes do Giovanni. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou tocar essa aula aqui. Giovanni que acertou, né? Que você tá falando tanto Giovanni. Pior que ele errou. Já vamos eliminar a alternativa dele. Já que você tá falando aí. Parece que alguém tá com ciúmes. Parece que alguém tá com ciúmes. De coração. Parece isso, tá? Não quero falar, não. Pessoal, oni em onívora significa tudo. Então, quando nós falamos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, nós estamos dizendo que Deus é tudo. Ele é presente em tudo, ele é ciente, ou seja, ele tem conhecimento de tudo, e onipotente, ele tem poder em relação a tudo, ou todo o poder. E nesse caso, o oni significa tudo também em ônibus. A palavra ônibus, né, esse bus, eu peço desculpas a vocês, infelizmente eu não me recordo da etimologia correta do bus ali, tá? É um termo de origem latina. Já oni é um termo de origem grega, tá? Vem de omni. E eu não me lembro, não me recordo, peço desculpas porque o bus eu não consigo me lembrar, tá? Mas onisciente, onipresente e ônibus tem o mesmo sentido de onívoro. Esse voros ali, esse vora, né, de voro, seria o mesmo de devorar, ou seja, vem de comer, de consumir. Então, onívoro é o animal que come de tudo.
Aí sobrou ali iônico e ionicida. Não pode ser iônico, pessoal. Por quê? Porque iônico começa com I. Por quê? Não, peraí. Não pode ser ionicida. Eu quero sentido, perdão. Eu quero sentido diverso. Com valor semântico diferente de oni. Tem que ser diferente. Em onicida, eu tenho também o mesmo sentido de onipresente, onisciente, ônibus e onívora. Onicida é aquele, esse sida aqui significa matar, aquele que mata. Então, onicida é aquele que mata tudo, aquele que mata todos, tá? Inclusive é um termo muito utilizado. Você vai ter, por exemplo, o regicida, o patricida, o matricida, o fratricida, fratricida, não, fraticida. Você vai ter o infanticida, o inseticida, ou seja, todos esses que têm sida, né, nós chamamos aí de termos que indicam a morte, né, ou aquele que o agente que mata. Rege, aquele que mata o rei. Pátria, aquele que mata o pai. Mátria, aquele que mata a mãe. Frate, aquele que mata o irmão. E por aí vai, tá? Onicida é aquele que mata a todos. Só que eu quero sentido diverso. A palavra iônico não vem de oni, mas sim de íon, tá? Então, nesse caso, nós não temos aí o recurso relacionado à palavra onívora. Alguém ficou... Olha, eu já vou avisar, tá? Esse tipo de exercício aqui é o tipo de exercício que vai cair numa prova, como por exemplo do CBMERG, para pegar o candidato que está desatento. Por que desatento? Porque se você analisar, todas as palavras têm o mesmo início, oni, 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 menos o primeiro. Apesar de ter oni ali no meio, né, o termo ali vem de íon, não vem de oni. Então começou diferente. É a única forma da pessoa que não conhece o termo, a expressão, poder alcançar a resposta correta. Se ela não conhecer, se ela não souber essa relação de sentido, dificilmente ela vai encontrar outra forma de descobrir isso, tá? Na PPRJ caiu uma parecida com essa, né? Lembra? A gente até entrou com recurso, não foi? É, que tinha que eliminar. Não, teve uma que a gente tinha que fazer por eliminação. E aquela era que mais demonstrava o termo diferente. Ah, e eu acho que eu me lembro de qual exercício você está falando. Eu acho que você não lembra, não. Ô, Borges, Poxa, fala comigo, Ezio. nesse caso aí também seria a pronúncia também da palavra aí? A pronúncia ajudaria bastante a poder Eu, reconhecer eu fui pela esse pronúncia formato. também, no Você foi, caso, usei a pronúncia. você foi de letra A, não foi? Foi. Ah, então, só que eu peço cuidado, porque né, ali, por exemplo, não tenho o que falar, não. Não tem. Ônibus, onicida, pode ser que a pronúncia mude em relação à prosódia, no caso, em relação à acentuação. Mas em relação ali desse formato que você fez também é aquilo, né, pessoal? Vai ter exercício que é para derrubar candidato, né? É o famoso exercício derruba manga madura, caiu de maduro. Então esse tipo de exercício é para derrubar, sim. Pode falar, Giovanni. O que me deixou em dúvida aí na B foi o acento, realmente o acento no O aí, ó. Porque se fosse ir pela lógica, todos têm ONI, né? O único que não tem é a letra A, era para Sim. ter se ligado nisso. Mas o cuidado ali no nosso enunciado é a expressão valor semântico. Toda vez que tiver escrito valor semântico, nós estamos falando de significado. Então, é o significado de oni em onívora que você vai procurar nas alternativas. E aquele que não tiver. Então, esse é um grande ponto. Amém. Bora? Taca-lhe pau? Assinale a alternativa em que o elemento indicado na palavra seja vogal temática. Se vocês acertaram essa, eu vou ficar feliz, hein?
I believe I can fly. Adeus. Como é que é? Deus. Essa aí é letra D. Foi de quê? D? Delta. Ah, eu fui de delta também. Que ali teria um R ali, né? Não sei, né? Vamos ver. Eu falei besteira. Pessoal, eu quero vogal temática. O que é a vogal temática? Vogal temática é a letra que encerra uma palavra para que essa palavra seja o que nós chamamos de palavra primitiva. Então, a palavra fraqueza, ela é formada pelo radical frac mais o sufixo es mais a vogal temática a. É a mesma coisa que acontece com a palavra dente. Eu tenho o radical dent mais a vogal temática é. E encerra essa palavra, porque se não fosse a vogal temática, nós não teríamos a formação do termo, tá? Por exemplo, do termo líquido, eu tenho liquidez, termina em EZ, só que fraqueza é feminino, então é a fraqueza. A liquideza, não é que na palavra liquidez eu não consegui formar direito. Deixa eu pensar uma terminada em es. Robustez. Não vou me lembrar. Mas nesse caso, fraqueza, tá? Não é uma desinência de gênero como acontece em genômica, longa, tranquila e controlada. Porque nesse caso eu tenho todos os termos utilizados no feminino. É a formação genômica, a longa caminhada, a garota tranquila, a situação controlada. Então o a aqui é para marcar que a palavra está no feminino. Essa proposição aqui só vai ser, né, encontrada se você entender que todas essas têm o que nós chamamos de flexão de gênero. Todas elas podem ir para o feminino. Genômica tem genômico, longa tem longo, tranquila tem tranquilo, controlada tem controlado. Agora, fraqueza não tem fraqueso. Como é que eu vou colocar fraqueso ali? Então, nesse caso, eu tenho a vogal temática na letrinha B. Vocês foram do que aqui mesmo? Eu fui de delta. Pode perguntar, Giovanni. Tá com a mão levantada? Ele deve estar com câmera na mão, que essa mão tá levantada já tem um tempo. Fala nada, viu? Tamira. Professor, entendi mais ou menos. Como é que é, Matheus? Entendi mais ou menos essa. Viajei, na verdade. Essa última parte aí. Ó. Aqui, desse radical, isso aqui é um radical, ó. Nós podemos formar quais palavras? Terra. Terreno, o que mais? Terraço. 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 Terraço é bom. O que mais? Terreiro da minha avó. Terráqueo. Enterro. Como é que é? Terreiro da minha avó. Terreiro da avó Ó, do... mexe os pauzinhos. Da avó do Quintanilha. Agora, pessoal, todas essas palavras surgem de qual? Terra. Terra. Exatamente. Aqui, em todas essas, essa terminação que vem depois, e tal, é uma formação para outras palavras, por isso chamamos de palavras derivadas. Todas essas são derivadas, porque elas surgiram de uma palavra anterior. Qual? A palavra terra.
Só que se eu pegasse só o radical, não ia fazer sentido, né? Terra. Ai, pessoal, tem uma terra aqui na minha bota. Não. Eu preciso finalizar essa palavra. E quem finaliza essa palavra? A vogal temática. A vogal temática é o encerramento de um nome. Então, aqui, para eu poder pronunciar a palavra terra, eu preciso desse A. Só que esse A não indica que a palavra está no feminino. Assim como o exemplo que eu dei agora há pouco, dente, o E não indica que a palavra está no masculino. São vogais temáticas. A função delas é simplesmente encerrar a palavra. Só que existe, né, o que nós chamamos de desinência de gênero. Quando eu pego a palavra aluno, eu quero transformar essa palavra em feminino. Eu pego o radical e adiciono a nossa desinência de gênero feminino, que é o A na língua portuguesa. Dessa forma, a palavra aluna, aí sim, indica o gênero feminino. Isso aqui é uma desinência. É o que aconteceu no nosso exercício. Todas essas alternativas apresentam palavras flexionadas em gênero. Então eu tenho genômica, que é o feminino de genômico, longa, que é o feminino de longo, tranquila, que é o feminino de tranquilo, e controlada, que é o feminino de controlado. Agora, na palavra fraqueza, o A não tem essa função. Ele não é o feminino de fraqueso. Fraqueza é a palavra. E o A aqui só é colocado como vogal temática para encerrar essa palavra para que ela possa ser pronunciada. Porque não existe a palavra fraqueza. Então aqui o A é a nossa vogal temática. Fez sentido, gente? Entendi. Se não for desinência de gênero, então é uma vogal temática. Oi, Vale, Jesus vale. amado. É porque ainda tem análise de sufixos, entendeu? É perigosíssimo. Ah, Eu falo tá, assim, entendi. pá. Então tem que tomar Mas cuidado. uma Tem questão que dessa, analisar. perguntando de vogal temática, normalmente, pelo que a gente viu, pode ter uma desinência de gênero ou, ou não, ou ainda não. Se tiver vogal temática. Como é que é a pergunta? Não, tipo assim, né, como essa questão aí, na maioria, tudo desinência de gênero e uma só é vogal temática. Certo. Aí é mais fácil vir assim, tipo, com uma desinência de gênero do que o restante. A banca IDECAN, ela não costuma cobrar exercícios, né? Esse aqui é um exercício de nível médio para cima. Então, quando ela cobra exercícios de morfologia estrutural, ela quer saber se você conhece todos os elementos da estrutura. Quais são? Radical, vogal temática, desinências, afixos e as vogais e consoantes de ligação. Dentro da vogal temática, eu preciso saber o que é uma vogal temática verbal, uma vogal temática nominal. Dentro das desinências, eu preciso saber o que é uma desinência verbal, uma desinência nominal. Então, é necessário se conhecer esse conteúdo para poder acertar esse exercício. Tá? Vai cobrar? Vai, com certeza. De 30 exercícios, lá no dia da CBMERG, vai cobrar um exercício de morfologia estrutural. Pode ser que caia afixos, que é mais comum. A Banca IDECAN, ela cobra muito mais a relação de afixos quando se fala de estrutura das palavras. Ou seja, você reconhecer o que é um prefixo e o que é um sufixo. Até sobre significados, como a gente viu aqui no primeiro exercício, é muito mais comum a Banca IDECAN cobrar. Mas você precisa ter conhecimento sobre os elementos da estrutura. Amém? Show de bola. Matheus? Professor, Beleza. Pois não, Eliane. Seja bem-vinda. obrigada. Olha só, o radical mais a vogal temática forma o tema. Correto? Cuidado. No verbo. No verbo. Isso. Tá correto? Tá correto. O tema, então, vai ser sempre uma palavra finalizada? Não. O tema, na verdade, é o radical mais a vogal temática que prepara o verbo para receber as desinências. Então, o tema é a estrutura completa para receber a desinência. Quando nós estamos falando de vogal temática nominal, radical mais vogal temática nominal é igual a
termo primitivo. Ah, tá. Entendi. E já que você perguntou isso... Ah, não, achei que era o nosso exercício de radical, mas não, é esse aqui. Pessoal, esse exercício aqui, eu entraria com os 2 pés, tá? Com recurso, que eu achei uma palhaçada, né? Depois que eu coloquei, que eu fui analisar, cara, ridículo. Mas trouxe para vocês, vamos ver o que vocês colocariam na prova. É um exercício que, para mim, cabe recurso facilmente, derrubaria fácil, não sei como não derrubaram esta merda desse exercício, tá? Eu marquei C. Eu fui de C de céu. Alguém foi diferente de C? Giovanni também foi de C. Vou dizer também. Bom, pessoal, primeira coisa é entender que proto, lá na nossa expressão protocolo, significa que veio primeiro, né? O primeiro, o original. O colon aqui vem do grego e quer dizer realmente colado, tá? Algo colado. E por que tem esse nome? Porque era colado primeiro. Protocolo era o termo que nas obras literárias ou até nos livros ou nos manuscritos, eles colavam primeiro antes de começar o texto, por isso chamado de protocolo. É a mesma coisa, eu gosto muito desses termos, por quê? Porque eles ajudam a gente a entender como funciona as estruturas. Então, por exemplo, a palavra capítulo. Por que a palavra capítulo tem como radical esse capite, que vem do latim caput, que quer dizer cabeça? Porque a cabeça vem em cima. Então, como a cabeça vem acima, quando a gente fala capite, né, é a ideia daquilo que vem acima do nosso texto. Inclusive, é disso que vem a palavra capitão, a palavra capacete, todas essas palavras vêm desse caput. Inclusive, caput é utilizado dentro da literatura para analisar os textos. Mas por que eu não gostei deste exercício? Apesar de ser fácil eliminar palavras como, por exemplo, proctologista, em que procto quer dizer... Eita, peraí, deixa eu falar. Quer dizer anos, tá? Anos, reto, a parte ali o final do sistema digestório, né? Então, proctologista, esse logistas aqui, ó, esse ista é um sufixo que indica profissão. Logos significa estudo. Então, proctologista é aquele profissional que estuda, e nesse caso trabalha, com o ânus, com o reto, com o final aí do sistema digestório. Já brotueja, o radical aqui, broto, quer dizer realmente exatamente isso, brotar, né? Brotueja é o nome que nós damos ali a aquelas erupções que surgem na pele. Então, brotueja vem de brotar. E o protalo, apesar de eu também entender que esse prote aqui quer dizer que vem antes, que vem primeiro, eu até entendo que não tenha o mesmo significado, já que ele é relacionado à parte da botânica, e lá ele indica o que seria realmente uma estrutura de certas plantas. É muito importante que você, por exemplo, saiba o que é um talo, né, que vai te ajudar muito, e o protalo está relacionado a isso, né? O protalo seria o talo que vem antes, mas eu entendo que daria para eliminar sem problema a expressão protalo. O que eu não aceito são as palavras próton e protozoário. Por que eu não aceito? Protozoário, o proto aqui realmente significa primeiro, original, aquele que vem antes. Mas na etimologia da palavra próton, tá? O proto aqui, que faz parte dessa estrutura, também significa aquilo que veio antes, aquilo que veio no início, aquilo que vem primeiro. Então é muita palhaçada da banca, e realmente quem fez esse concurso para a Prefeitura de Teresina não ter entrado com recurso contra isso, né? É um descabimento você ter palavras com significado tão parecido. É um problema, sim. Estarei preparado, inclusive, no mesmo dia da prova, em que sair a prova, eu vou estar de olho para verificar se tem alguma palhaçada da banca, para a gente já preparar uma interposição de recurso, caso o pessoal tenha sido prejudicado, porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa,
né? Eu não vou aceitar esse tipo de palhaçada. Esse aqui, para mim, Borges, mas para mim, próton, eu sei que vem lá dos conceitos da física, e daí? O significado da palavra aqui que é o problema. É o significado da palavra que prejudica o entendimento aqui do nosso exercício. Por isso, para mim, tá? Parabéns para quem foi de letrinha C, foram da alternativa correta. Vocês com certeza não teriam problema se fosse nessa prova aí. Eu, Borges, considero uma palhaçada da banca colocar termos tão próximos. Lá no primeiro exercício que nós analisamos, o exercício 1 aqui, já não temos esse problema. Esse aqui eu posso deixar bem claro para vocês. Não há chance desse exercício cair por recurso, sendo que tanto o seu enunciado quanto as alternativas estão coerentes. Já esse aqui, cara, é uma palhaçada, tá? Exercício number 4. Esse aqui é gostosinho no azeite, hein? O que vocês colocaram aqui? Na passagem, barará, a segmentação correta quanto à estrutura dos elementos mórficos do verbo destacado está na alternativa... Beijo, Borges. Bravo. É? De bravo. Vocês foram aí, B de bravo? Isso. B de Borges ou Quintanilha? Isso aí, beijo, Borges. Já pode eliminar a letrinha B, então, tá? Eita. Eita, não sei que vocês separaram a sílaba aqui, pessoal. Eu não quero a separação de sílaba, eu quero a separação de elementos mórficos. Se o C aqui faz parte de um elemento mórfico, a gente não vai separá-lo para analisar. Eu não estou tratando aqui da questão da... E isso aqui é com certeza um exercício que vai pegar vocês de jeito se vocês não prestarem atenção. Eu não quero separação silábica, que está relacionado à estrutura gráfica da palavra. Eu estou aqui analisando a estrutura mórfica, então tem a ver com sentido, não tem a ver com... Por exemplo, SS. Borges, SS não é dígrafo? É dígrafo, realmente. Só que nós usamos como dígrafo porque ele é um elemento que faz parte ali da nossa desinência, naquele caso ali, modo temporal. Então, nada tem a ver com esse elemento. O que vocês fizeram aqui alterou completamente a análise mórfica, não é letra B. É a letra D? É a letra D. É a letra D. Na letra D nós temos aqui radical, mais vogal temática, mais desinência modo temporal. Desinência de que modo? Subjuntivo. De que tempo? Pretérito imperfeito. Então, a desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo, mais vogal temática, mais o PUD. PUD mais E, tema. Tema mais desinência modo temporal, a formação da palavra. Isso aqui é para vocês revisarem, gente. Isso aqui é para não dar para cair. Se vocês analisarem elementos mórficos, esqueçam, vocês não estão falando de fonologia, vocês estão falando de morfologia, é outra coisa. Aqui nós não separamos conforme as questões da pronúncia. Borges, mas o SS é um dígrafo separável, mas o dígrafo separável lá na fonologia. Na morfologia, ele faz parte da nossa estrutura chamada desinência modo temporal. Fez sentido, gente? Amém. Tem como, Borges, Oi. tem como dar um outro exemplo de uma outra palavra certeza. e separando? Isso está em morfologia que você falou? Estrutural? Morfologia estrutural. Ok. Amaríamos, pessoal. Como seria a separação nas estruturas da palavra amaríamos? Dentro dessa estrutura ali seria o AME? AM? AM é o quê? Radical. Radical. Não, Radical. Beleza. Mais A. mais A, A o quê? Vogal temática. vogal temática. Vogal temática mais radical. Gera o quê? Tema. Tema. O que mais?
Vi? R, R-I, RI, R-I, R-I-A. R-I-A, que é o quê? Pretérito. Não. Pretérito Não. imperfeito. Ih, caraca. Pretérito imperfeito. Lembra da Maria. Maria é sempre futuro do... presente. Lembra da Maria. Lembra da Maria que não gostaria que Futuro você do faria uma pretérito. coisa dessas. Futuro Então do aqui, como é pretérito. que é o nome dessa desinência aqui? Futuro do pretérito. Desinência, nome, Tempo. Modo temporal. Modo temporal. modo temporal. Boa. E faltou o Mos. mos. Designação número pessoal. De que número, de que pessoa? Primeira Terceira. pessoa plural. Primeira pessoa do plural. Perfeito. Exatamente. Como sempre, bagaçando, né, Eliane? Você quer roubar o meu lugar, Eliane. Se eu tô Ela é ligado, professora, entendeu? rapaz. Ela é Tô de Eliane, olho, professora. tô de presta olho em seu você. cérebro dia 17. Aqui, ó. Essa parte do verbo aí deixa só por conta dela. Eliane podia emprestar o cérebro dela dia 17, só pra fazer a prova. Depois devolvo. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse exercício? Então, revisão de morfologia estrutural. Inclusive, está na plataforma, tem aula gravada sobre o assunto. Pelo amor de God, é para assistir às aulas, tá? Vocês deixam aquelas aulas lá e a pessoa não está assistindo. Eu estou ficando muito chateado, eu comecei a ficar chateado com você, eu vou começar a desferir chutes voadores nas pessoas desse grupo, entendeu? Que eu estou ficando chateado. Olha que beleza. A aula Acabei de gravada ameaçar na parte ao vivo. acabei de ameaçar de violência vocês aqui e tá sendo gravado. Olha que bom, olha que Olha, beleza. graças Fico a feliz com Deus. isso. Pessoal, só avisando então que está liberado, né, para os alunos da mentoria, caso alguém tenha interesse, ok? Vai ter 50% de desconto nas questões aplicadas de língua portuguesa e no curso completo do CBMERG. Se alguém tiver interesse, tá? 50% de desconto para alunos da mentoria. Qual o nome dessa aula? Como está lá? Agora você me pegou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas Borges. Mas Erilson. E caramba, o travou. pacote de CBMERG tem muita diferença para quem tem aquele completo. Qual, Matheus? O do CBMERG pro aquele português completo, não lembro mais o nome. Completamente, Matheus. Você tá no... A gente não passou você para a mentoria, Matheus? Como foi o seu esquema? Depois a gente conversa no... Não, eu tô... Ok. Depois a gente conversa no Ok. Privates para verificar isso aí, que eu não me lembro como é a sua situação. Ok. Mas, ó, cadê? Quem foi que me perguntou? O Giovanni, né? O Giovanni me perguntou, eu paro tudo para responder, entendeu? Aqui assim, o Giovanni falou, eu falo, faço na hora. Giovanni, demorar, tá? É que tá travado aqui. Peço perdão. Diferente do Quintanilha, né? Planilha geralmente é 2 semanas aí o prazo para responder. Normal. Já tô acostumado já. Ezio, tu coloca um fogo, né, Ezio? Tu é o capeta Isso. também, né, mano? Caraca, velho, ele bota fogo na parada, tá ligado? Eu tô vendo, viu, Ezio? Você acha que você me engana, né? Eu acho que ele tá bolado Tá contigo, assim, tá ó. me usando como escudo. Tô nada. Quem? O Ezio? Tô nada. Quintanilha. E o Quintanilha, velho? O Quintanilha, eu não sei onde que ele postou foto que eu vi. Cara, ele... e as amigas dele no rolê. Aí tu olha a cara do concurseiro derrotado, que tá ferrado de tanto estudar de madrugada, os olhos não fecham, acorda de madrugada assim, ai caramba, eu tenho que estudar, e sai correndo da cama, faz um café e vai estudar. Ele tá com a cara da derrota, cara. Tu não tem noção. Acho que foi. Entendeu? Você olha, tá todo mundo assim, ó. Tá as meninas assim, ó, com a cervejinha no copo, aí o Quintanilha tá assim, ó.
Parece que apagaram o fogo na cara dele com um pedaço de marreta. Daí foi uma das festas unidas da família. Sábado tem mais. Caraca, maluco. Cara da derrota. Não fala não. Também, né, que acorda às 5 horas da manhã pra estudar, tem que se virar mesmo, pagar o preço. Te vira, irmão. Enquanto o mundo gira. Mas que caramba, gente. Minha plataforma tá com. Quer Tá ajuda difícil aí, aqui, Bob? velho. Por que você tá com dúvida? Ih, já começou. Já vai me irritar. Caraca, velho. Não é possível que o meu computador tá tão pesado assim, velho. Porra. Também 2 fotos dessa aí de cara aí também. Nem como, né? O quê? Nada não, pô. Ô, boy, será que não é sua internet, não? Porque aqui Vou rotear pra ele, calma aí, tá rapidinho. oscilando um Não é. pouco sua imagem aí. Será, Tá dando delay. velho? Bom, Eu pelo tô menos pra achando mim que a minha aqui tá internet tá aparecendo, ruim mesmo aqui, viu? Olha lá, tá dando um Ó, delay na começou sua a abrir imagem aqui, aí. mas eu tô chateado com a internet mesmo. Tá tendo um delayzinho? É que. Ai, Tá. caramba. Agora eu sei o que é. Tá vendo que a minha imagem tá muito boa? Dá pra ver até os cravos da minha cara, ó. É porque eu mexi aqui no negócio da câmera pra melhorar. Eu acho que deve ser isso. Pode ser. Ó, cadê? Giovanni, aulas sobre esse assunto, 17, 18, 19, 20, tá? Aulas 17, 18, 19 e 20 na plataforma. Ok? Serve só pra Giovanni, não. Serve pra todo mundo. 17, 18, 19 e 20. Tá anotado. Tá anotado? Ai, eu me amava com... Não me diz... Pronto? Podemos tocar a aula, Giovanni? Não, desculpa quem entender, era pro Giovanni, tá? Eu não sei se você entendeu errado aí. Então você Vamos só lá, vai pessoal. começar a aula Podemos? quando ele responder. Aham. Ele falando aqui já, ele já tá liberado. Pessoal, Prefeitura de Mossoró. Na sentença, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. O termo destacado é formado por... O que vocês colocaram aqui? Rapaz, eu não fiz essa questão, acho que é a letra I. Eu botei alfa. Eu botei letra A. Eu também botei letra A. Em Ai, homenagem ao meu Deus. nome. Desproporcionalmente. Vamos lá, pessoal. O que nós aprendemos na nossa aulinha? Que quando eu elimino prefixo e elimino sufixo ao mesmo tempo e ainda sobra a palavra, aqui, ó, eliminei. Proporcional existe? Ótimo. Prefixação e sufixação, tá? Se eu eliminar e não sobrar a palavra, aí eu tenho parassíntese. Se não, prefixação e sufixação. No caso, tipo, se fosse, não sei se era parassíntese, que proporcionalmente, se tirar o des, existe essa palavra. Desproporcional também existe. Aí isso não Exatamente. seria algo? Seria parassíntese, não? Não. Ó, existe desproporcional e existe proporcionalmente. Sim. Entendeu? Então, Aí isso... quando nós temos essa situação aqui, dessa relação correta, agora, por exemplo, tá? Tome cuidado com a palavra proporcional. Porque se fosse analisar a palavra proporcional, que é formada aí pelo prefixo pro, pelo sufixo ao, e o radical aqui é de porção, cara, aí vira bagunça. Então, por isso que eles não colocam esse tipo de análise muito profunda, para não gerar confusão, tá? Mas, como é desproporcionalmente, aqui eu tenho prefixação e sufixação. E Para saber se a palavra é formada por parassíntese, tá aqui, ó. A palavra enlatado. Enlatado, eu tenho o prefixo em
o sufixo ado e o radical late, de lata, né? Tem gente que pensa que esse A aqui faz parte do radical. Não faz. Mas tudo bem, não tem problema, porque se você eliminar o em, sobra latado. Essa palavra não existe. Se você eliminar o ado, sobra a palavra enlate, que também não existe. Isso aqui é para síntese. Ah, então eu pensei tudo ao contrário. Para a síntese, se tirar, não tem como continuar com a palavra. Fica uma palavra que não existe. Exatamente. Por que Entendi. tem esse nome, né? Sou sempre muito apegado a nomes. Para significa ao lado de, ou parecido. Síntese é quando a mistura é tão profunda que você já não consegue separar as palavras. Ou seja, a síntese aqui não é tão profunda, tanto que eu consigo encontrar, né, facilmente o meu prefixo e o meu sufixo. Eu consigo encontrar isso. Porém, eu não consigo separar. Por isso é quase uma síntese. Já em desproporcionalmente, nós temos prefixo e sufixo muito marcados, e eles conseguem ser retirados ainda. Eles não passaram por um processo em que eles se unem à palavra, de modo que, por exemplo, eu não consiga separá-los. Aí eu tenho prefixação e sufixação ao mesmo tempo. Ok. Ah, e esse exercício aqui... Esse daqui, pessoal, eu achei de coração, maldade, tá? Maldade. Pura. Deixa eu ver Quê? aqui. Pura maldade, pô. Pura, puríssima. Puríssima Rapaz, maldade. eu nem lembro qual que eu botei esse. Ah, esse aí. Esse aí é. Eu marquei as alternativas dos exercícios, né? A Márcia não Eu reclamou fui- até agora. Eu fui de A nessa daí, Borges. Eu fui de D. Vamos lá. A gente já consegue eliminar B, C e E. Né? Eu consigo descobrir que, nesse caso, eu também tenho formação prefixal, né? Derivação prefixal e sufixal. E que a palavra aqui, né, o radical, seria a palavra igual, certo? Esse sim é o adjetivo. Agora, e o dade é um sufixo que indica qualidade de algo. Enquanto que o des aqui significa algo relacionado como diferente, oposto, ou até mesmo dificuldade. Então, desigualdade, nesse caso, seria a dificuldade de se encontrar a igualdade. Agora a questão é, Borges, é situação ou é estado? Esse é um grande ponto, por quê? Porque está relacionado à palavra igual, né? Eu não tenho estado de igual, mas eu tenho situação de igual. Então esse é o problema desse exercício. Eu não gosto, né, de quando você coloca palavras, expressões tão parecidas, né? Então, são termos muito relacionados. Então, é um perigo quando a banca faz esse tipo de coisa, porque ela realmente ela abre as pernas para tomar uma baita de uma interposição de recurso. Porque, para mim, deixando bem claro para vocês, ó, eu vou dar um exemplo de substantivo que significa estado. Felicidade. Felicidade é um substantivo que indica... Eu vi um professor falando de um exercício que cobrava a questão da relação de significação, e ele falou que substantivo não indica estado. O termo que indica estado é o adjetivo. Não é de forma alguma. Né? Inclusive, a palavra felicidade é a qualidade daquele que é feliz. Né? Daquilo que é feliz. Aí o que acontece? Realmente, se você não entender que a palavra igual não está relacionada com uma condição de estado, mas sim de situação, esse aqui vai ser um exercício que vai te derrubar. E sim, a resposta aqui seria a letra A. Porém, você ter dúvida em relação à letra D é completamente justificável. Porque os substantivos abstratos podem tanto indicar situação quanto estado. E é muito difícil, né, para um aluno de nível, de uma prova de nível médio, até de nível superior, se não for da área da licenciatura, enxergar esse tipo de relação, esse tipo de diferença. Então, por isso, é um exercício capcioso que também considero aqui muito difícil de você
não entrar como recurso caso você erre. Eu, por exemplo, com certeza, se os meus alunos passassem por isso aqui, com certeza entraríamos com recurso. No caso Fala, dessa não é a aí, primeira- Borges, Oi. no caso dessa aí, eu não sei se eu assim, pensei da forma correta. No caso, eu usei falar. essa aí como uma desigualdade social. Eu imaginei a situação Exatamente. O que você fez é exatamente a forma como seria. Não é o estado, né? Não é o estado da pessoa, mas sim a situação da pessoa, né? A situação em que ela se encontra. Não no estado. Ela não se encontra no estado de desigualdade, ela se encontra na situação de desigualdade. Então, exatamente, tu fez o correto. Entretanto, essa diferença, Ézio, continua sendo um problema para esse tipo de exercício, tá? Show. Fala, Quintanilha. Não, pensei que o Marcos ia falar alguma coisa sobre essa questão aí. Eu já falei, fala, Marcos. Não eu nada, não. Ela é braba. Aqui, esse aqui é brabão, hein? Esse daqui. O que vocês colocaram? Na língua portuguesa, há diversos processos morfológicos relacionados à formação de palavras, os quais enriquecem o idioma ao possibilitarem a criação de novos termos, ampliam o léxico e refletem a evolução linguística. Nesse sentido, pode-se afirmar que a atemporal é fruto de um processo de derivação. Acredito que seja a palavra, afirmar que a palavra atemporal é fruto de um processo de derivação. E aí? O que vocês colocaram aqui? Giovanni foi de letra D. Vamos já eliminar a letrinha D, então? Eu fui ler de Elimina. B. Eu fui de Elimina. B. Pessoal, regressiva é quando vem do verbo para o substantivo. Ou seja, é quando há uma mudança, né, da nossa vogal temática verbal para uma vogal temática nominal. É isso que acontece, exatamente isso. Eu continuo com o radical, mas nesse caso, né, eu tiro ali a vogal temática verbal, né, a vogal temática, o tema ali é combate. Então, combatemos, é o verbo combater, combate seria o nosso radical, o E seria a vogal temática. Eu tiro a vogal temática, mantenho o radical e adiciono uma vogal temática nominal. Tanto que a vogal temática nominal, ela aceita a desinência de número, que é o S. Combates. Então, aqui eu consigo perceber que foi do verbo para o substantivo. Isso aqui é derivação regressiva, também chamada de deverbal. Imprópria, por que não é a letra C? Imprópria. A derivação imprópria é quando você tem simplesmente a alteração da classe gramatical de uma palavra dentro do contexto. Então, quando eu digo, por exemplo, o ontem é mais do que passado. Aqui, um termo ontem, que é, para mim, que é para a língua portuguesa, um advérbio que não se flexiona, não tem função de nome nesse caso, ele foi alterado. A classe gramatical dele mudou. Agora ele é um substantivo. Não que ele é um substantivo, mas ele é uma palavra substantivada. Eu alterei a classe gramatical dessa palavra. Isso aqui é a derivação imprópria, é a alteração da classe gramatical. Eu fui de E B. agora? Letra aí. Eu fui de B. Essa questão eu já fiz. Dia 19 de julho, gravada na minha mente. Fiquei 3 dias conversando com a galera do grupo por causa dessa questão aí. E aí, o que vocês colocaram, bebê reborn? Essa daí é parasintética. Parasintética. E por que ela é parasintética? Porque a palavra temporal existe, né? Aliás, No caso, é a adição de um prefixo sufixo, não? Como é? Se tirar
Se Se eu tirar tirar, oral, É tempe. Não se é eu tirar, tempe? o radical é tempo aqui. Então, Mas mesmo assim, se eu tirar o prefixo, sobra a palavra temporal. Opa, Borges, temporal existe. Calma. Porque para ser parasintética, o que vai acontecer? Se eu tirar o sufixo ao, né, que junto dele vem o que nós chamamos aqui de consoante de ligação, se eu tirar esses elementos aqui, não existe a palavra a tempo. Não escrita tudo junto. Então não existe essa palavra. Para ser, presta atenção, para ser derivação prefixal e sufixal, obrigatoriamente, eu preciso separar tanto o prefixo quanto o sufixo e sobrar uma palavra. Então, se eu tirar o a, tem que sobrar temporal, beleza. Mas se eu tirar oral, tem que sobrar a palavra a tempo. E essa palavra tem que existir. Pode falar, Giovanni. No Mas caso, tempo seria um substantivo, certo? Certo. Tipo, algo atemporal não seria um adjetivo? Não foi derivação. Não. Quando a gente está tratando na parte de morfologia estrutural, não tem diferença de substantivo, adjetivo, tá? Desculpa, Giovanni, faz a pergunta de novo, só para eu ver se eu... Giovanni? Eu disse que tempo, que é a palavra primitiva, é um substantivo. Certo. E atemporal é um adjetivo, certo? Algo atemporal. Sim. Então não seria uma derivação imprópria, no caso, saiu do substantivo. Não, porque, Giovanni, para ser derivação imprópria, não há alteração da palavra, somente da classe gramatical. A palavra ontem aqui não sofreu nenhuma mudança, entendeu? Se eu disser para você, o jantar está servido. Jantar, verbo, continua com a mesma estrutura, não houve alteração. Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Exercício capcioso, não adianta. É exercício assim que é para derrubar o candidato na hora da prova, gente. É o que separa o joio do trigo. com toda a humildade, eu acertava essa. Também, né? Passou 3 dias discutindo, não acertasse também, tinha que tomar uma posse. Fala não, fala não. Tomar voadora. Bravo, Tá bravo. doido, tô Desse zoando. jeito tem que Aí, ser. Brutos e violentos. Esse daqui, mano, esse aqui... nossa, essa aí oh, Deus. em homenagem ao bebê reborn aí, fui de B. Bebê reborn foi do quê? Eu fui de E também. Letra E. Essa aí tá complicada. Esse eu considero realmente um exercício capcioso, capcioso. Porque eu esqueci como que é por composição. Justa. Borges, a sua A composição, a palavra não sofre alteração, né, Borges? Borges, Peraí, oi, pode falar. pode falar, Márcia, depois eu falo. Passar a palavra para você. Olha só, a composição, ela é por justaposição e por aglutinação, certo? Como que é? A composição tem dois tipos. Aglutinação Por e justaposição, justaposição. não há A alteração da palavra.
Isso. Isso. Quando perde alguma letra, alguma coisa, aglutinação. Quando é lado a lado, justaposição. Certo, Correto? correto. Essa justaposição pode ser com um prefixo? Não. Não? Tanto que a gente já pode eliminar tanto as letras C e E. Porque não são super e inter, nem prefixos são. É o que a gente chama de pseudo-prefixo. E nesse caso, o que acontece? Por eles parecerem tanto palavra, né? Nossa, a gente fala tanto, né? Ai, gente, isso aqui tá super legal, né? Mesmo que pareça palavra, não são palavras, mas também não são somente prefixos. Eles são estruturas um pouco mais complexas, porém, eles não conseguem se transformar em palavra. Para ser composição, tem que ser composto por mais de uma palavra. Obrigatório. Então, ele já elimina internacional, que é formado por prefixação ali, tá? E o supercágado ali é formado por prefixação também. Então, onde que tirar a palavra supercágado, meu Deus? Já a palavra rejuvenescendo, né? Nesse caso, se eu não me engano, não existe a palavra juvenescendo, né? Esse tipo de estrutura aqui tem que tomar muito cuidado, porque é um verbo no gerúndio, tá? Então ele está conjugado aqui no gerúndio. Nós temos aqui o radical juvenen, que vem de jovem. Esse aqui, esc aqui, ó, seria o nosso sufixo, tá? Que indica a ação de, no caso, a ação de tornar jovem. O re, novamente, então é a ação de tornar jovem novamente. E o e aqui seria a nossa vogal temática. NDO, desinência verbo nominal de gerúndio. Isso aqui é um pecado. Mas, né, aqui o candidato não precisava saber de tudo isso. O que o candidato tinha que saber? Que composição é a formação da palavra por duas ou mais palavras. Então, rejuvenescendo, não existe outra palavra, só tem ali o radical jovem. Então, é só uma palavra. Na letrinha A, né, esse an aqui significa anterior, para trás, tá? Então, é uma palavra que nós vamos considerar aqui, ancestrais, como um elemento primitivo, uma palavra simples primitiva, né? Só tem uma palavra aqui, ela não tem nenhum elemento aqui que seja dividível, né, divisível, né, que a gente consiga tratar. O an ali realmente significa antes, mas esses ancestrais ali não tem uma definição. Então a palavra por si só, assim como acontece, por exemplo, na palavra habitante, tá? Nós temos ali, então, essa formação ali como uma palavra simples. O que nós temos aqui, e realmente é uma maldade, é que a letra B é a resposta correta, já que herbe vem de herbal, seria erva, né? A erva mesmo que vocês conhecem, lá eles, a erva aqui mesmo, né? Nós não usamos na língua portuguesa com H, mas ela vindo do nosso latim, ela tem H. E o voras aqui, que significa comer, significa degustar. Então é formado por duas palavras. Mas, Borges, a palavra vora não existe. Necessariamente sozinha ela não existe. Mas ela é um radical. E por ser um radical, você tem dois radicais. O radical de erva e o radical de vora. E nesse caso, você tem composição aqui por justaposição. Pode falar, Giovanni. Saiu, olha lá. O que aconteceu, Giovanni? Alguém quer perguntar? Mônica, você tinha perguntado alguma coisa, minha filha? Mônica? Dormiu. Não, o que eu ia perguntar, você já explicou. Ah. Tranquilo. Fechou? Mais alguém, pessoal? Exercício capcioso. Eu peço cuidado para vocês aqui com os pseudo-prefixos, tá? Pseudo-prefixo é sacanagem, ele vai quebrar vocês. Por quê? Porque você pensa que ele é uma palavra. Quando você analisa a palavra hipermercado, você tem que entender que o hiper ali, como pseudo-prefixo, indica que o mercado é muito grande.
Então, ele faz parte da estrutura e é uma derivação da palavra mercado. E não é hiper uma palavra, mercado outra palavra. Entenda que o pseudo-prefixo, ele funciona em relação ao radical como se fosse um adjetivo. Por exemplo, super cágado quer dizer um cagadão. Pô, Você colocou essa isso foi aí uma de bosta. sacanagem. Que merda. O super Logo cágado, do amor. super... Porra, ficou É o novo péssimo. super-herói da Marvel. Péssimo. O hiper significa grande, o inter significa entre, o intra significa dentro, o infra significa menor. É, menor. E o supra também significa grande. Então, são como se fossem adjetivos adicionados a um radical para ser feita aí a derivação da palavra. O senhor falou alguma coisa ali sobre estar em outro idioma, na erva com H, que a gente não usa no nosso idioma? O voraz. O voraz sozinho a gente não usa. A gente usa em outras formações, como devorar, entendeu? Como... Onde que eu já vi também? Se eu não me engano... Ai, cara. Vora não Ele vem vem do de latim. devorar? Não, voraz vem de vora. Entendeu? Ah, Porque voraz é aquele que come. Lá ele. Aquele que se alimenta com voracidade, que é a característica de quem é voraz. Pode falar, Giovanni. Pô, repete a resposta dessa 8 aí que a internet caiu aqui. E super-herói seria uma palavra por composição, né? Ou não? Não, super-herói é Não? prefixação. Super-herói. Tá. Herói. Que a minha dúvida era essa. Super De cágado, novo, super-herói, a mesma. então, de novo, esses pseudo-prefixos funcionam como se fossem adjetivos do radical que eles estão acompanhando. Então é como se fosse um adjetivo. Herói, super-herói, um heróizão, um herói superior, tá? Ó, tanto que a palavra super vem de superior, ou superior, perdão, superior vem de super, que é acima, algo elevado. mas a minha dúvida, professor, é quando tu usa uma palavra de outro idioma, ela não é aquela hibridismo? Não, aqui não é hibridismo, que as duas vêm do latim. Ah, tá. Só quando mistura, né? Aí tu me fala assim, Borges, espera aí, eu vou ter que estudar latim e grego, que são as duas que mais caem. Você vai ver um pouquinho de francês também no hibridismo, alguma coisa de árabe, tá? Acredita, árabe, tá? Não é turco nem persa, não, só árabe. Mas cai bastante árabe, grego e latino no E o indígena, hibridismo. professor? Cara, dificilmente cai Não tem porque palavras que a gente não usa há que tanta tem. mistura. Como é que é? Não tem palavras que a gente usa que tem relação com algum termo indígena no Mas passado? para ser hibridismo tem que ser formado por dois radicais de origem diferente. Não existem palavras na língua portuguesa, perdão, nas línguas indígenas que são formadas misturando com língua latina, com grego, entendeu? Elas serão palavras de língua indígena. Por exemplo, a palavra Itaú. O que significa Itaú? Aqui o radical é Ita, que significa pedra, U, preta. Então, Itaú, pedra, preta. Tanto que o símbolo do Itaú antigamente, né, aquele quadrado que eles colocam o izinho lá, era tudo preto. Por quê? Porque Itaú é pedra preta. Entendi. Você não tem a formação dessas palavras se juntando a radicais de outras etimologias. Você tem essas palavras realmente com seus significados, mas por si só elas não se misturam, tá? Agora, uma que cai pra caramba, né? Que sempre cai nas provas em relação a hibridismo. E hibridismo, cara, de coração, caiu, eu entro com recurso na hora. Nem que for para entrar com uns 500 recursos, mas eu entro. A palavra televisão é formada de grego, aqui ó, tele, que significa a distância, e visão, que vem do latim. Então, você tem um radical de uma língua e um radical de outra língua.
eu vi que tinha muito negócio de árvore, tipo goiabeira, Goiabeira? que vinha. Eu não lembro exatamente o que que é, sei lá, goiaba vem do tupi e ueira vem do português, alguma parada Ah, dessa. não. Nesse caso não tem. Sabe por quê que não gera hibridismo? Porque goiaba realmente, ela vem de línguas nativas. Só que o eira é um sufixo. Então, para ser hibridismo, tem que ser realmente radical. Não pode ser sufixo nem prefixo, entendeu? Entendi. Mas muito bom. Pelo visto, as discussões pelas quais você está passando realmente são ótimas, viu? Continua. É isso E mesmo. Isso aí longas, muito longas. Madrugadas e madrugadas, conversa, discutindo. Boa. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido formada em todo o seu processo por derivação. Rapaz. Eu fui. Letra E. De B. D? B, mas a outra professora foi de E, fiquei na dúvida. Eu fui de B. Tá da professora. É sério isso? Meu Deus, Eliane, você vai roubar meus alunos. Eu fui de B. Quem dera Não, letra E. tivesse a sua sapiência. Vou tirar também. Eliane, você é maravilhosa, tá ótima. A- Meu Deus do Agora céu. ela tá até com fã-clube agora, você viu que todo mundo foi de E. E adivinha? Ela Resposta acertou. correta, letrinha. Ah, gelaram, hein? Vacilou. Pessoal, farmacológicas, formados pelo nosso termo fármaco, tá? Que seria remédio, mesmo que remédio, mas lógico que seria o produto de estudos, tá? Então, são aqui dois radicais, processo de formação por justa posição, composição por justa posição. Aqui, cosmetóloga, esse termo aqui, ele acaba sendo uma certa baguncinha, mas nós temos aqui o cosmet, que vem de cosmético, o logos, que seria estudioso de, e o O, que seria uma vogal de ligação, tá? Em oncológica, onco significa câncer, lógico seria o estudo de, ou, né, algo relacionado ao estudo. Cardiovasculares, nós temos cardio, vindo de coração, né? Cardium é coração, e vasculares, relacionados ali às veias e artérias. E, por último, pré-existentes. Pré seria o nosso prefixo, esse NTE seria o nosso... Ele não é um sufixo, tá, pessoal? Ele é uma desinência, acreditem ou não. Ai, meu Deus, eu tenho até medo de falar, porque é perigoso gerar dúvida, né? Mas nós temos aqui, pessoal, tá? Esse E aqui vai ser, esse existe aqui vai ser o radical. O E vai funcionar como vogal de ligação. Ele não é vogal temática do verbo existir. Existir, a vogal temática é o I. Então, o E ali está ligando o radical, tá, a essa desinência, que eu não vou falar o nome, mas ela indica o que nós chamamos de particípio ativo. O que é o particípio ativo, Borges? É toda vez que você usa ali, altera o verbo, para indicar aquele que pratica aquela ação. Então, aquele que estuda é o estudante, aquele que existe é o existente, e por aí vai. O nosso prefixo aqui é o pré, né, que significa que vem antes, e o S aqui seria a nossa desinência de número. Traduzindo, para você responder a este exercício, eu só preciso saber que esse cara aqui é um prefixo. Amém ou misericórdia? Cara, que chato, velho. Ah lá, ó. Eita. Eita. O que vocês colocaram nessa? Você é o quê? Esse é o que de ser. Considerando os processos de formação de palavras por derivação e por composição, assinale a alternativa que regra. Que inútil, cara.
Nossa, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Pessoal, virou uma bagunça aquele enunciado ali, hein? É da banca, tá? Só para avisar. Apresenta a relação correta. O que vocês colocaram? Que cara inútil, cara. Eu Tá fui de falando B. aí. Eu fui de B. Giovanni foi de B. De B. E... O pessoal foi de B mesmo? Mais alguém? Professora Eliane foi de quê? Tem que esperar ela responder. Solta o Vai, gabarito. Marcelo, Solta o vai. gabarito aí. Vai confiando, eu falo uma besteira aí e pronto. Ó, Tem problema não. Se errar uma de 10, tá Eliane, ótimo. tá indo maravilhosamente bem, pelo amor de Deus. O que você escolheu, Eliane? Ah, eu tô na dúvida aqui, Borges. Tá na dúvida com qual? Eu gosto que Eliane falar, eu falo. Ah, eu eliminaria. qual? Que a Qual que você elimina? A Ah, vamos eliminar então. Qual que é o processo da letra A? é sufixal. Sufixação, perfeito. Então é derivação, né? É, Derivação derivação. sufixal. Ixi, eu fui escrevi tudo errado. Oxi. Certo. Qual mais nós podemos eliminar? Peraí. Acabei de falar televisão, né? Televisão é formado pelo processo de Televisão, hibridismo. Inveja, hibridismo. prefixal. None. Inveja é termo primitivo. Ele não surge de outra palavra. Para ser prefixal, gente, precisa eliminar aqui o nosso prefixo e sobrar uma palavra. A palavra inveja não vem de ver, tá? Então aqui é um termo primitivo. E já aviso a vocês, a mesma coisa vai acontecer com Duvido. ambiente. Ambiente também é um termo primitivo. Então, Então sobra inútil. Eu ia falar que era hibridismo. Sobrou o professor, né? Vai explicar aí a matéria. Acertou. né? Amém ou misericórdia, meu Deus? O Eu estou ficando até prefixo careca com essas aulas, gente. Oi, Eliane? O prefixo in é negação, não é? Sim, na Inútil, maioria das vezes. não é útil, não é isso? Inútil, aqui seria realmente aquele que não é útil. Ah, Mas é na maioria das vezes, tá? Aham. Por exemplo, na palavra Inveja, significa o quê? É não também? injeção, o prefixo não é usado como Negação. negação. Aí é como Mas se é- fosse dentro de, não é? Isso, né? Puta que pariu, até isso ela sabe. Braba, braba. Ela tá fazendo letra. É, com certeza. Ela sabe que ela tá. Já foi nomeada professora adjunta da mentoria. O dia que eu faltar, Eliane, é contigo, tá? Coitada de mim, Bosch. Tô longe. Eu acho que você poderia deixar ela fazendo estágio aí, Borges. Isso aí. Fechou, Eliane? Não, longe disso. Quem dera se eu chegasse aos seus pés. Ó, Pelo amor de Deus, eu agradeço. Nossa, Verdade. já passou faz tempo, filha. É que o Quintanilha é um gozador, entendeu? Nato. Esse aí tem ela que tomar sabe, ela cuidado, sabe viu? do potencial dela. Ela sabe do potencial dela. Sei não, cara. Eu vejo Pessoal, as aulas. dúvidas, perguntas ou questionamentos? Hoje nós passamos, hein? Ó, 10 para meia-noite. Caraca. Também Só sono. dois professores dando aula, aí não tem como, né? A gente vira a noite, né, Multiplicou o pô? tempo. Galera, Pessoal. fiquem com Deus.
Muito obrigado Você pela atenção de também. todos vocês. Valeu, galera. Beijão Boa para noite. todos vocês. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.